Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa salvação. Te damos graças também, Senhor, nos teres dado a oportunidade de poder estar de novo na tua casa. Obrigado, Senhor, para onde iremos nós, tu tens as palavras da vida eterna. Te damos graças, Senhor. E neste dia, oro para que tua palavra faça sentido no nosso coração. E dá-me também, Senhor, favor diante desta congregação e oro para que todos estejam atentos e a sua atenção dirigida para a tua palavra em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Coisas que nós precisamos de entender relacionadas com a Bíblia e com o Reino de Deus. É isso que nós hoje vamos ouvir e aprender. Uma das coisas que nós precisamos saber é que Jesus nunca disse que era bom. Jesus nunca disse que era bom. E Jesus sabia quem era e provavelmente ele reconheceu alguma coisa que tinha dito ou tinha feito e que não foi do seu desejo, não era da sua vontade, do seu agrado, mas sim da influência do mundo onde ele estava inserido, como nós hoje. Lucas capítulo 18, versículo 19. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Leiam após mim. Não há bom senão um, que é Deus. É muito importante quando nós próprios reconhecemos quem somos. É que o ser humano tem tendência para dizer aquilo que ele não é. Mas é muito bom nós reconhecermos quem somos. E Jesus aqui estava a reconhecer quem ele era. Ele não se achava bom, perfeito, 100% perfeito. Toda a atenção de Jesus Cristo em relação a Deus foi sempre para dar glória a Deus, ao Pai. E, na verdade, Jesus foi um bom exemplo para nós hoje. Ainda assim, Jesus chama a atenção a dizer: o único que é bom é Deus. Como pode o homem dizer que Deus é mau se Jesus disse que ele era o único que era bom? Deus é bom. Por esta razão é que hoje acreditamos que Jesus nos compreende quando falhamos, e a prova está em que Jesus disse numa das suas orações, João capítulo 17, versículo 19. Jesus sabia quem era, e ele aqui está a fazer uma oração, e ele está a dizer, orando a Deus Pai, a Deus aquele que considerava o único bom. Versículo 19. E por eles eu me santifico a mim mesmo. Jesus sabia quem ele era. Nós não podemos apontar os erros a Jesus Cristo. Não temos essa ousadia, nem temos integridade para o fazer. Porque nós falhamos. Mas Jesus sabia que não estava 100% de acordo com o seu desejo. E que a sua vontade era ainda ser melhor do que aquilo que ele era. E então ele se santificava, se esforçava. E nós conhecemos pela Bíblia que houve ocasiões em que Jesus reagiu de uma forma que nós, hoje humanos, entendemos que não foi assim bem encarada. Quando Jesus repreendia as pessoas, quando Jesus usava expressões ásperas, e Jesus, se calhar, não desejava fazer isso. Várias vezes Jesus disse, hipócritas. Uma palavra que ninguém gosta de ouvir. E esse não era a vontade de Jesus Cristo. Ele disse, eu estou a usar este termo, mas não era a minha vontade, não era o meu desejo. Eu não desejava fazer isto. Mas eu fiz, eu disse.
E então Jesus se santificava. Não significava que Jesus, ao chamar hipócritas, que ele estivesse errado. Mas é uma palavra que não era desejada ser falada pela boca de Jesus Cristo. Por isso ele diz, por eles, pelas pessoas, pelos seus discípulos, eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, para que nós possamos ser diferentes todos, em verdade. Não possamos mais viver uma forma humana e mundana como a maioria vive. Bem sabia Jesus Cristo que aqui na terra é difícil. As pessoas serem perfeitas. Ele reconheceu que não era bom, como ele desejaria ser. Por isso Deus age na vida de cada pessoa de uma forma pessoal. Deus não age na minha vida da forma que age na sua. Eu não sou a mesma pessoa que você é. Eu não penso da mesma forma que você pensa. Eu não tenho os mesmos instintos que você tem, nem os mesmos desejos, nem as mesmas vontades, nem os mesmos sentimentos, nem a mesma maneira de ver. A conversa que Deus tem para mim, a forma de Deus lidar comigo, não pode ser igual à forma de lidar consigo. As ambições que eu tenho não são certamente as suas ambições. Os alvos que eu tenho proposto para mim não são os seus alvos. Então Deus age para nós de uma forma pessoal, uma forma diferente, individual. E a conversa que Deus tem para cada um de nós, ela é diferente. Por isso é importante nós falarmos com Deus. É importante nós orarmos a Deus sozinhos. Porque a nossa conversa é diferente da maioria das pessoas. É uma conversa pessoal e individual. E Deus, sabendo que nós somos diferentes uns dos outros, Deus age de uma forma diferente e pessoal com cada um de nós. E há pessoas em que Deus tem mais dificuldade em lidar com elas, mas ainda assim Deus não desiste. Deus não desiste. Há dias nós ouvimos, creio que foi a Fatinha a orar aqui, foi na quinta-feira, para que Deus não desistisse de nós. E Deus não desiste de nós. Deus não quer desistir de si. Deus não quer que nós nos percamos. Deus ama-nos. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer que nós nos sintamos bem-sucedidos. Deus não deseja mal a alguém. Mas por vezes Deus tem que utilizar certas formas para nos fazer compreender e entender de uma forma mais pessoal como é que nós devemos andar, como é que nós devemos viver, como é que nós nos devemos portar. E houve uma ocasião em que Deus teve que usar um animal, uma jumenta, para falar com Balaão, porque ele não estava a ver, nem a compreender a vontade de Deus para a sua vida. E eu creio que nenhum de nós precisa agora de arranjar uma jumenta para que ela fale para nós. Eu não quero nenhuma jumenta a falar para mim. Mas Deus teve necessidade de usar uma jumenta para falar a Balaão. Veja o estado em que ele estava, que ele não compreendia. Naquilo que o rodeava, nas pessoas com quem ele convivia, ele não via, não entendia qual era a vontade de Deus e o melhor para ele. Hoje há pessoas que nós dizemos as coisas montes de vezes, falamos com elas, expomos a palavra, explicamos, mostramos, falamos de tanta forma, utilizamos tantas frases, tantas expressões para que entendam para seu próprio bem e seu benefício como devem servir a Deus. E dificilmente as pessoas entendem. Às vezes Deus tem que utilizar métodos estranhos para que nós possamos acordar, para que nós entendamos que Deus nos ama, que gosta de nós e que quer o nosso bem. Mas não desejemos que Deus nos mande uma jumenta para ela falar, porque nós temos a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. E ela pode ajudar-nos nesta vida.
Jesus também nunca disse que era perfeito. Não disse que era bom, nem disse que era perfeito. Nós temos a tendência para dizer que nós somos o que somos. Uma pessoa, minha amiga, eu escrevi um versículo num determinado lugar e o versículo era o mesmo versículo que Davi, as mesmas palavras que Davi falou. Nunca vi o justo mendigar o seu pão, o pão, nem os seus descendentes. E aquela pessoa não compreendeu o versículo, não entendeu o versículo, e então ela escreveu, és velho? E eu respondi, eu sou o que sou. Eu escrevi, eu sou o que sou. Eu não estava a referir à pessoa, eu estava a me referir aos benefícios que Deus nos dá por nós o servirmos. Por nós o amarmos, por nós nos esforçarmos. Há bocadinho o nosso irmão estava a falar aqui, convidar-nos a trazer um sacrifício, uma oferta à casa de Deus, e estava a elogiar-vos e a dar-vos um louvor pelo facto de vocês estarem na casa de Deus. Estar na casa de Deus não é um sacrifício, é uma honra. Vir à igreja não é uma imposição, deve ser um desejo livre de cada coração. E enquanto o coração não entender isto, enquanto nós não entendermos e não interiorizarmos isto no nosso coração, não aceitarmos isto como um benefício de Deus, estarmos vivos, vimos à casa de Deus, servi-lo, Deus terá que nos falar de muitas maneiras, de muitas formas. E esperemos que Deus não necessite de se usar de um animal, de uma jumenta, para falar connosco. Então, Jesus nunca disse que era perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Há bocadinho Jesus disse, eu não sou bom, o único que é bom é Deus. E agora Jesus diz, eu não sou perfeito, o único que é perfeito, o único que serve de exemplo para vocês não sou eu, é o Pai que está nos céus. Jesus nunca quis a glória para ele. E ele reconhecia que uma outra vez ele não agiu como ele desejaria agir. Quantos de nós estamos aqui que já agimos contra a nossa própria vontade? Na verdade, nós agimos de livre vontade quando agimos. Mas depois de agirmos, nós pensamos, não era aquilo que eu queria fazer, não era aquilo que eu queria dizer, não era daquela forma, mas já está feito. E hoje, nós podemos pegar nestas palavras e utilizá-las para nós e pensar que, na verdade, nós não somos perfeitos. São Paulo disse aos romanos que não havia um justo nenhum sequer. Não foi Jesus, foi São Paulo que disse. Também reconheceu as suas fraquezas, reconheceu as suas falhas. Jesus nunca quis a glória para si, sempre fez questão de dar a glória a Deus Pai. A missão de Jesus aqui na terra não foi para que recebesse glória, mas para fazer o plano de Deus. Há um discurso de Jesus e nós podemos pensar, sempre em toda a história da humanidade existiu um sentimento de dizer aos outros os seus erros, as suas fraquezas, as suas falhas e por aí adiante. Quem não fez isso? Quem de nós está aqui que nunca teve tendência de estar a acusar os defeitos dos outros, as falhas dos outros, as fraquezas dos outros? Todos nós. O ser humano está programado para ver o exterior,
Mas Deus quer que estejamos programados para ver. Nós vemos o exterior. Vemos se está bem vestido, está mal vestido, se está lindo, se está linda, se está maquilhado ou não maquilhado, se está penteado ou não penteado. Olhamos para o exterior, olhamos para os olhos, para as palavras, para as ações. Porque estamos programados assim para viver no mundo. Um grande pregador, com uma igreja com muitas pessoas, um dia ele transformou-se, vestiu uma roupa de mendigo, deixou crescer a barba ou pôs uma barba artificial e foi pedir. Ninguém o reconheceu. Nem os próprios fiéis, porque ele foi pedir em frente à porta da sua própria igreja. Naquele dia, os fiéis vieram à igreja normalmente, estavam avisados que o líder, o pastor, não estaria lá, estaria fora, e estava fora, à porta da igreja a pedir. Não o reconheceram. Só o reconheciam quando ele chegava pela sua vestimenta. Não reconheceram a sua fisionomia, o seu olhar, as poucas palavras que ele dizia ao pedir, porque os homens só veem o exterior, que está por fora. E por causa disso, hoje, há igrejas que estão cheias, porque elas veem o exterior. Mas Deus não vê, não olha para nós pelo exterior. Deus olha para nós, para o nosso interior. E a diferença entre os homens e Deus está aqui. O ser humano está programado para ver o exterior, aquilo que chama a atenção. Mas Deus quer desprogramar-nos, se assim podemos dizer, quer dar-nos uma nova maneira de agir e pensar, para nós começarmos a ver o que vem do interior, do coração. Mateus capítulo 5. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes pequenos mandamentos, e assim aos homens, e os ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas, fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus estava a querer dizer que não é ensinar uma parte da palavra, da verdade, e esconder a outra. As pessoas, aparentemente, elas são grandes. Aos olhos, ao exterior, há líderes que são muito grandes. Há igrejas, congregações enormes, com centenas, algumas até podem atingir mais de 1 milhar de pessoas. Se Jesus for o rei e o senhor dessa congregação, estará lá a sua bênção, estará lá os benefícios para os fiéis. Mas se a atenção ela está dirigida para o homem que lidera aquelas pessoas, pois a bênção não estará lá para abençoar os fiéis. As pessoas poderão até receber benefícios.
mas não significam que venham de Deus. Muitas vezes, o coração das pessoas, ele está, como é que é dizer, está feito para receber o que vem do exterior, do mundo. E os ouvidos abertos para ouvir o que vem do mundo. Os olhos para ver o que o mundo nos oferece. E o coração está ali receptivo a tudo isso. E depois, quanto mais o coração, quanto mais os olhos virem, quanto mais os ouvidos ouvirem, quanto mais disposição nós temos para o mundo, mais esse mundo entra no nosso coração. E nos vai corromper. Porque o homem só vê o exterior. Só vê aquilo que está à frente dele. Um dia Deus teve que chamar um profeta. E Deus precisava de um rei para Israel. E Deus teve que chamar um profeta para ungir uma determinada pessoa para ser rei de Israel. E então vieram uma série de pretendentes ao trono. Havia uma família, vários filhos nessa família, alguns deles treinavam, diz que eram homens de guerra, bem musculados, aos olhos exterior eles eram vistosos, o próprio mundo os achava belos e dizia: estes homens têm qualidades para ser rei, para se sentar num trono, porque eles têm apresentação. Então vamos levá-los junto do profeta, e o profeta vai olhar para eles e vai dizer que eles são deles, algum deve ser o ideal para ser rei de Israel. E trouxeram então aqueles homens esbeltos, com bons abdominais, musculados, homens sábios, homens de guerra, diante do profeta para serem ungidos. Um deles devia de ser o rei de Israel. O profeta olhou para eles, reconheceu a sua fisionomia, aparentemente eles eram pessoas vistosas, o profeta não desmentiu isso, mas disse que eles não eram as pessoas indicadas para ser rei de Israel. O profeta procurou: destes filhos todos, não tens mais nenhum? Será que não tens mais nenhum filho? Não, só tenho estes. Estes é que são os melhores. Deus vai buscar aquele que é enjeitado. O rejeitado. Aquele que tem pouco valor, pouco significado. Quantas vezes eu vi isso acontecer? O homem escolhia: não, aquele é rico. Ou aquele tem uma boa casa. Ou aquele tem dinheiro no banco. Ou aquele mora em tal... E a família dele? E o pai dele? Não, aquele tem um bom carro. E o homem via só isso. Então escolhia por isso. E todos tinham bons carros, boas vivendas, dinheiro no banco. Aparentemente, todos esses foram escolhidos. Só que o homem escolheu pela vista. E a escolha pela vista é um risco. Podemos ser enganados. Tantas vezes que me aconteceu comprar maçãs vistosas, lindas, grandes, limpas, lustrosas, aos olhos, mas depois vamos comer, não tem sabor. O engano. E Deus foi obrigado a ter que dizer ao profeta: olha aqui a aparência deles, não é isso que eu pretendo. Vê lá se consegues discernir que eu não estou interessado na sua aparência, mas sim naquilo que está no seu coração. Então,
Deus disse para o profeta: vai olhar para o coração deles. E como é que o profeta podia ver o coração? Pela maneira como eles agiam, pela maneira como eles falavam, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelas suas ações. Eles eram pessoas de guerra, mundanas. O que eles tinham lá dentro era orgulho e vaidade, por isso eram musculados. Eles faziam tudo para dar nas vistas. E os pensamentos deles eram de egoísmo. Eu vou conseguir, eu vou estar lá, eu é que vou ser rei. Eu vou lá diante do profeta, o profeta vai me dizer que sou eu. Mudar de pensamento, mudar de sentimento, mudar de atitude. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Sabe, eu dou valor às pessoas que têm uma vida mais modesta. Na verdade, até tenho pessoas da minha amizade com quem eu me dou, que não são pessoas muito influentes na sociedade, que não são pessoas que mostrem, sejam arrogantes, exorbitantes. Não, são pessoas que têm a sua vida comum, simples o máximo possível, e eu dou valor a essas pessoas, porque elas nos mostram o que têm no seu coração. Também tem pessoas de estrato social mais elevado, também são pessoas da minha confiança. Mas eu estou a referir-me aqui agora ao que está no coração. Então, 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel, lá estavam os homens, com bons abdominais, boa aparência. Não atentes para a sua aparência, para a sua estatura, nem para a sua altura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o que está no coração. Sabe? Nós queremos ser ungidos por Deus, queremos ser escolhidos por Deus. Deus vai ver o que é que nós temos no coração. O que nós tivermos no coração, é isso que Deus se interessa. Eu quero muito servir a Deus. Eu amo muito a Deus. E Deus vai dizer, bem, está. Vamos ver o teu coração. Eu sou um cristão. Vamos ver o teu coração. Podemos ser moldados por Deus ou pelos homens. Eu quero dar-vos hoje uma novidade. Moldados por Deus é muito mais difícil. Sabia? Que moldados por Deus é mais difícil do que moldados pelos homens? Mas quantas vezes mais difícil? Não, Deus é bom. É que o homem não tem preferência na santidade, na pureza, na justiça, nestes atributos. O homem não tem preferência nessas coisas. O homem só tem preferência no visual. Hoje, os grandes administradores das empresas têm as secretárias mais bonitas que existem. Secretárias não mesa, mas funcionárias. As mais apresentáveis, as que se maquilham melhor, as que têm o corpo mais vistoso, as que são mais bem falantes. Eles só veem essa apresentação. Isso é muito importante para a sua empresa.
Porque eles estão no mundo. E o mundo é assim. O mundo exige assim. Mas Deus está aqui a dizer para ele, para o reino de Deus, não é a forma que Deus deseja que os seus servos tenham. Então Deus está aqui a dizer para o profeta, olha, não atentes lá para a sua maneira de ser, para o seu visual, porque eu não estou a ver como tu estás a ver e como as pessoas veem. Eu estou a olhar para o seu coração. Para aquilo que está no seu coração. O que é que ele vai fazer quando ele for rei? Outro exemplo, Saulo foi um homem influente na sua época. Ele tinha uma tarefa que lhe trazia poder, autoridade. Ele representava o governo, tinha cartas do governo para prender os cristãos, para maltratar os cristãos. E muitos foram parar à cadeia por causa de Saulo. Um dia Deus disse, bem, vou moldá-lo. Vou pegar nele e a maldade que ele tem no coração, a maneira como ele tem influenciado as pessoas, trazendo dano ao meu povo, eu vou pegar nele, vou moldá-lo. Então eu vou dar-lhe umas... Como é que se diz? Vou amassá-lo. Vai ser tanto amassado que ele se vai tornar melhor para o meu povo. Vai ser um exemplo dos outros. Então um dia Deus disse, hoje é o dia. Paulo ia já a caminho para a missão dele, para prender alguns cristãos. Deus manifestou a ele num clarão que o homem ficou cego. A intensidade da luz foi tanta que ele ficou cego. Primeiro teste. Ele ficou cego e agora já não tinha hipótese de ir fazer o trabalho dele. A maldade do seu coração. Então Deus disse, agora vai-te lá lavar, vai lá a determinado sítio, que lá te vão dizer o que é que vais fazer. E lá foi o homem. E quando ele chegou lá, obedeceu. E ele ficou curado. E agora? O Paulo não tinha necessidade de passar por esta situação. Mas ele teve que passar. Porque Deus pegou nele, olhou para o seu coração e disse, eu vou transformar esta pessoa. Vou mudá-la. Deus decidiu mudar aquele coração. Paulo foi moldado. De tal forma que um dia, ele disse, Filipenses 4,12, veja só os testes que este homem passou, as situações em que ele passou, para se tornar hoje um exemplo para nós e deixar-nos tantos livros escritos e que nos transmitem exemplos bons para nós podermos ser mais bem-sucedidos. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Ele disse, sei estar abatido e sei ter abundância. Bem, para um homem dizer uma coisa dessas, ele já deveria ter passado por alguma coisa ou não? Ele era um homem influente na sociedade. Devia ter um bom salário. Mas no momento em que Deus decidiu moldá-lo, ele perdeu o salário. Ele perdeu os benefícios que ele tinha. Não perdeu a vida porque Deus quis mudar aquele coração. E então, a partir desse dia, ele começou a ser transformado, moldado. E então ele agora diz, olha, Deus pôs-me moldar-me, fez-me passar por determinadas coisas que eu hoje posso dizer. Sei estar abatido, sei também ter abundância.
Em todas as maneiras, em toda a maneira e em todas as coisas, eu estou instruído. Quer dizer, já passei, portanto, que já tenho esse conhecimento. Sei ter fartura, como sei o que é fome. Sei ter abundância, como sei o que é passar necessidade. Bem, depois daquele homem perder o seu emprego por causa de andar a fazer mal aos cristãos, ele passou um mau bocado. Quando Deus nos molda, não é fácil. Moldados por Deus é muito mais difícil do que moldados pelos homens. Os homens dizem, faz assim desta maneira, faz daquela, vais fazendo assim, vais fazendo daquela, tu vais tirando aquele benefício, vais subindo de posto, vais fazendo mal àquele, fazendo mal ao outro, vais fazendo assim. E tu estás lá, consegues chegar lá. Os homens fazem assim. Aperfeiçoam-nos. Quem está em autoridade aperfeiçoa o seu semelhante para que ele seja parecido com ele. Já quiseram fazer isso comigo. Mas eu preferi ser moldado por Deus. E é verdade. Hoje posso dizer algumas das coisas que Paulo disse. Sei ter abundância, sei estar abatido, em todas as coisas eu estou instruído. Moldados por Deus é muito mais difícil. E a forma como somos moldados por Deus faz de nós mais perfeitos no seu reino. Deus não vai deixar que você se perca, nem pereça. Não aconteceu isso com Paulo. Ele passou por tudo, mas ele não se perdeu. Pode ter consciência que Deus estará lá do seu lado para o ajudar no momento da aflição. Mas Ele vai moldá-lo para melhor e quer que você reconheça o que é que você próprio tem no seu coração. Deus já sabe, só que nós é que não reconhecemos o que é que temos lá no nosso coração. Deus já conhece o nosso coração. Ele deu o exemplo há bocadinho. Disse ao profeta, olha, esses têm o coração de arrogância, de vaidade, são bem formosos, eles têm pensamentos mundanos, não servem para ser reis de Israel. Quando estiverem lá, eles são capazes de fazer mal ao povo, são capazes de matar uns, fazer guerra a outros, fazer passar fome a outros, vão escravizar outros. Essa gente não serve para ser rei. Tem que ter uma pessoa que tenha uma mentalidade diferente. Deus escolheu a Davi completamente diferente, uma mentalidade diferente. Vinha lá do campo, sabia o que era estar sozinho, sabia o que era o abandono, sabia o que era estar isolado, sabia o que era o sofrimento, sabia o que era enfrentar as dificuldades da vida. Ele sabia avaliar, ele podia ser um bom rei e foi um bom rei. E hoje Deus está a dizer, olha, tu precisas reconhecer o que é que está no teu coração. Eu já sei o que é que tens lá no coração, mas tu próprio precisas ter de reconhecer. E um dia Deus teve que fazer isto com o povo, do seu próprio povo. E Deus está-nos a falar hoje, para nós olharmos para dentro do nosso coração e reconhecermos o que é que nós temos no nosso coração. Deus fez isso com o seu povo. Deus nunca nos molda para nos fazer perecer, para que nós possamos perder a esperança e pronto, não há nada a fazer e é por ter uma vida. Não, Deus não vai permitir isso. Deus vai estar sempre no controle. Assim como um pai começa a deixar o filho dar os primeiros passos e ele cai, o pai levanta, um amparo, e ele cai, o pai torna a levantar e ampará-lo, e é assim por tentativas. E Deus deixa-nos passar algumas coisas para nós percebermos o que é que nós temos cá dentro do coração. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Às vezes nós não damos crédito à palavra de Deus, não ligamos muito à Bíblia. Pronto, é o que está no nosso coração. E Deus, por vezes, precisa de nos deixar fazer algumas coisas para ver, para nós percebermos como é que temos o nosso coração. 8, versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome. O povo de Deus, Deus está a dizer, e te humilhou e te deixou ter fome. Há bocadinho o Paulo disse, eu sei
em todas as coisas estou instruído. Ter a fartura em abundância, como a ter fome. Paulo era influente na sociedade. Paulo tinha um bom salário. Ele era representante do governo. Era uma pessoa de autoridade. Mas ele perdeu tudo. Até ao ponto de ter fome. Deus não o deixou perecer. Mas moldou-o. E aqui o povo de Deus estava a precisar de ser moldado. E Deus disse, é? Vocês dizem mal de mim? Então eu vos libertei com uma mão forte, vos tirei da escravidão, e vocês agora viram-se contra mim, contra o meu servo? Então vamos ver. E agora Deus está a dizer, e te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste. Não era a tua abundância, era aquilo que eu decidi para ti a cada dia. Não é aquilo que tu desejavas, é aquilo que eu entendi que tu precisavas. Às vezes nós queremos, eu cada vez tenho mais, eu quero mais e mais. Não é mal ter alvos e objetivos. Podia ter uma igreja 50 vezes maior que esta. Eu até sei, até aprendi, já fui moldado para fazer isso. Mas eu aprendi também que eu tenho que ter temor a Deus e falar a palavra genuína de Deus. E eu preferi falar a palavra genuína de Deus. É uma decisão que eu tomei. Deus quer que nós sejamos o seu particular tesouro. E agora recordemos que para uma pérola ela ser valiosa, ela tem que ser primeiro lapidada. Podemos falar de um diamante, uma pedra preciosa. Ela é encontrada em bruto e depois ela é preparada, lapidada e depois tem um valor tremendo. É assim que Deus faz com cada um de nós. Ele pega em nós, molda-nos, tira-nos as manias, a nossa arrogância, a nossa vaidade, aquilo que nós achamos que só somos e faz-nos entender que nós não somos nada sem Ele. Há bocadinho o nosso irmão dizia que cada vez ele compreende que não é nada sem Deus. Há de vir o dia em que Deus vai dizer, tu não és nada sem mim. Nós dizemos, não, eu sou capaz. Eu sou capaz, eu vou safar-me, eu consigo, eu não preciso de Deus. Há de vir o dia em que Deus vai dizer, tu não és nada sem mim. Não precisamos é que Deus nos tire tudo. Era melhor Ele não fazer isso. Se nós não entendermos o que é que temos no nosso coração, Deus pode permitir que essas coisas venham até nós. Até ao ponto de passarmos fome. Pastor, você está a pregar uma palavra que não nos dá esperança nenhuma. Então Deus vai testar-nos ao ponto de passarmos fome. Não, eu estou a dizer que quando somos moldados por Deus, pode acontecer que se nós não reconhecermos o que é que temos no nosso coração, que Deus nos leve a entender e por isso terá que o fazer de uma forma diferente, mais clara, para nós entendermos que nós não somos nada sem Ele. Deus não quer que nós acabemos. Ele faz de nós tesouros valiosos. Somos o seu particular tesouro. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Pastor, o que é que o pastor está a querer dizer com isso? Estou a querer dizer com isso que Deus é muito bom, amou ao ponto de enviar Jesus Cristo para dar a sua vida por si. E também estou a querer dizer que se nós não entendermos, se você não entender que o seu coração precisa de estar melhor, precisa de ser mudado, que você precisa mudar de pensamento, de sentimentos, de atitudes, Deus vai ter que moldá-lo. E Deus vai usar um método que nunca é um método à nossa vontade, ao nosso desejo, à nossa maneira. É a maneira de Deus. Ele não o vai deixar perder, Ele não lhe vai matar, não lhe vai fazer mal, mas vai permitir que você veja como é que está o seu coração. Para no fim você ser este particular tesouro. Diz então o Senhor Deus através do profeta Malaquias, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. E Deus não deixa que você pereça. Ele diz, poupá-los-ei como o homem poupa o filho que o serve.
Deus não vai dizer, pastor, então não há nada a fazer. Você é um desgraçadinho, agora que tenho uma vida boa, vou ficar sem nada por causa de Deus. Não, não precisa fazer isso. Deus não quer que você passe por esse teste. Deus não quer que você esteja sujeito a ser moldado por Ele. Por isso Deus está a dizer, vê como é que está o teu coração. Do nosso coração, nós sabemos como é que temos o coração pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos. E agora, nós estamos a ver que Deus depois diz, olha, tu és para mim um particular tesouro. Eu até digo mais. Isaías capítulo 13, versículo 12. Isaías 13, 12 diz, Deus não só diz que você é um particular tesouro, como Deus diz que você vai ser tão especial como o ouro mais puro que existe. E nós, para sermos tão especiais, nós precisamos deixar que Deus seja o Senhor da nossa vida. Amém? O ouro, eu tenho visto programas de televisão em que os homens andam à caça do ouro. É uma loucura. E o sofrimento que eles passam. Longe da família, no meio do nada, sem condições nenhumas, com uma picareta à procura de uma simples pontinha de ouro. O que eles sofrem. E aquele ouro depois leva a uma transformação tremenda para ser purificado. E Deus hoje está a dizer-nos, olha, vê lá se o teu coração, se tu consegues reconhecer como é que tens o teu coração e evitas de passar pelo fogo. Deus nos ama e Ele quer ajudar-nos, quer abençoar-nos, e eu vou dizer-vos como é que você consegue estar com o coração perfeito. Ama Deus sobre todas as coisas. Busque Deus o máximo que você puder. Fale o mínimo que puder. Na última mensagem que eu dei, ou antepenúltima, eu digo para nós não nos metermos nem querer saber coisas que não dizem respeito à nossa própria vida. Não querer saber pormenores da vida das outras pessoas. Não querer saber coisas que não interessam, que não vão trazer benefício nenhum. Não querer saber aquilo que não nos diz respeito. Quando nós temos este desejo de querer saber coisas, querer saber, é o que está no nosso coração. É o desejo das coisas do mundo. Podemos querer saber, mas do reino de Deus. Há uns dias, alguém me disse que uma pessoa conhecida, uma pastora, que era colega minha no ministério, tinha partido para a eternidade. E eu fiquei, claro que não disse nada. Fiquei calado, porque conhecia a pessoa e aquela pessoa perguntou, mas tu não sabias há mais de um ano? E eu disse, não, lamento a situação, mas eu não sabia. Você sabe porque é que eu não sabia? Consegue perceber porque é que eu não sabia? Porque eu não estou no sítio onde toda a gente sabe. Eu não ando no sítio onde toda a gente sabe. Eu não frequento o sítio em que toda a gente sabe. Eu não falo com toda a gente. E eu não ando nesses sítios. Por isso eu não estou informado dessas desgraças, dessas coisas. Nós devemos estar no sítio onde Deus está. E o nosso coração, nós devemos conhecer o nosso coração para saber como é que ele está. Então Deus diz, olha, tu vais ser tão especial, depois de moldado por mim, que vai ser mais precioso que o ouro. Isaías capítulo 13, versículo 12. Farei que o homem seja mais precioso que o ouro e mais raro
mais raro do que o ouro fino, o melhor ouro refinado. Se nós não deixarmos Deus fazer o que Ele sabe e que é melhor para nós, Ele vai ter que nos ensinar de uma forma mais clara. E pode ser até com alguns testes. Os homens moldam-nos à sua maneira, à maneira que eles querem que nós sejamos, à maneira que eles querem que nós lhe agrademos, à maneira que eles querem que nós os sirvamos. E os homens fazem com que nós sejamos moldados de tal forma por eles que nos tornam seus escravos. Apesar de Deus nos ter liberto, os homens querem escravizar-nos, fazer de nós escravos seus. Jesus não nos quer escravos, quer-nos livres, e os homens querem escravizar-nos. Como se nós fôssemos crianças. Mas Deus não é assim. Deus não nos molda para sermos seus escravos, Deus molda-nos para sermos particulares tesouros, em especiais para o servirmos de livre vontade, com prazer, com gosto. E sabendo que é uma honra estarmos na casa de Deus e vir à casa de Deus porque eu quero vir. Não porque alguém me obriga a vir, não porque é uma imposição, mas porque eu quero vir. Quando o nosso coração ele está moldado por Deus, nós desejamos servir a Deus. Quando nós não queremos servir a Deus, provavelmente o nosso coração, nós não estamos a reconhecer como temos o nosso coração. Estamos a ser moldados pelos homens, pelo mundo, por aquilo que nos absorve, que nós absorvemos. E isso impede-nos de servir a Deus. Deixemos Deus ajudar-nos e que Ele abra sempre os olhos do nosso entendimento para podermos ver mais além, porque Deus só quer o nosso bem. Amém? Fiquemos todos de pé e vamos terminar com uma oração de Colossenses. E vamos orar esta oração. Vocês podem olhar para a vossa Bíblia. É uma oração em que o apóstolo Paulo ora desta seguinte maneira: Pai, eu não cesso de orar e de pedir que sejamos cheios do conhecimento da Tua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê, Pai? Para que possamos andar dignamente diante de Ti, possamos agradar-Te em tudo e possamos frutificar em toda a boa obra. Que o resultado de nós Te agradarmos, ele seja representado pelas nossas atitudes, pelas nossas boas obras. E que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento que vem de Ti. Ainda oro ao Pai que todos sejamos corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da Tua glória. E que nós sejamos pacientes e longânimos. E que nós tenhamos o gosto de servir. Te dou graças, Pai, porque nos estás a fazer idóneos para participar dessa herança, juntamente com todos os santos, com todos os irmãos em Cristo. Obrigado, Pai, porque nos tens tirado da potestade das trevas, do mundo, daquilo que nos pode envolver e mudar o nosso coração. E nos tens transportado agora para o reino do Filho do Teu amor. É nesse reino que nós temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados e das nossas falhas. Obrigado, Pai. Esta era a oração de Paulo na igreja dos Colossos, em Colossenses. Deve ser a nossa oração. Que Deus nos ajude sempre a fazer a sua vontade, que a sua sabedoria, a sua inteligência esteja em cada um de nós e que nós não precisemos ser moldados de tal forma a que cheguemos lá ao limite. Mas que Deus nos chama hoje a atenção para nós olharmos para o nosso coração. E eu já disse como é que nós sabemos o que temos no coração. Por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós agimos, pela forma que nós agimos. As nossas reações às conversas que nos fazem, as nossas reações diante de uma situação em que nós temos que fazer alguma coisa, e os nossos pensamentos é aquilo que está no nosso coração.
Deixemos Deus ser o Senhor da nossa vida. Tenha um dia abençoado, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vazios de nós mesmos, cheios de Deus, levar a água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós, Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. A chamada de Deus é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele estará contigo todos os dias, foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós, Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia em ti, Deus confia em nós. Aleluia, Jesus vive, Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia, Jesus vive, Ele ressuscitou. Deus precisa de ti, Deus precisa de nós, Deus confia